Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Jesus, Lucas, capítulo 10, versículo 3. Naturalmente, Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. O mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Aliás, para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos ao centro de conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim à gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos, através da exemplificação no bem incessante. Entretanto, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitude suplicante. Esquecem-se de que Jesus afirmou peremptório: Ide, eis que vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e seus corajosos sucessores, neles, encontraram a ressurreição e a eternidade através da resistência construtiva contra o mal. Se os madeiros e os leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete, e nunca em atitude de inércia, à distância do ministério que lhe foi confiado. O apelo do Cristo ressoa ainda hoje. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Emmanuel. O nosso projeto dessa semana, da semana de Páscoa, é um texto do livro Vinha de Luz, capítulo 144, Em Meio de Lobos. Muito bonito esse texto, e foi escrito a partir de um versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Esse texto, ele tem uma estrutura muito bonita. No primeiro momento, ele fala ele fala o porquê que Jesus estava encaminhando os discípulos, os 70, aqueles 70 ou 72 que Jesus estava mandando de dois em dois para falar do Evangelho, para curar, para sair por aí pelas cidades, pelos lugares, falando do Evangelho e exemplificando o Evangelho. E por que Jesus teria dito, eu vos mando em meio de lobos? No primeiro momento do texto, o Emmanuel fala um pouco disso. E tem um segundo momento que ele fala de hoje. Não está mais falando daquela época, está falando dos discípulos. Primeiro ele fala da intenção. Qual a intenção? Por que Jesus usou esse símbolo de lobos? Jesus que era o Cordeiro de Deus. E a lição de Jesus é transformar esses lobos em cordeiros. Esses lobos que simbolizam a fera, que simbolizam essa astúcia, e o cordeiro que simboliza a obediência. O cordeiro tem dificuldade de mudar, inclusive o pastor, o cordeiro é fiel ao pastor,
O cordeiro é obediente ao pastor. Então tem esses símbolos utilizados por Jesus no Evangelho, que são símbolos da sociedade da época, são símbolos perfeitos, completamente perfeitos. O Cordeiro de Deus, que Jesus foi esse Cordeiro. Jesus foi esse Cordeiro de Deus, porque ele era fiel ao grande pastor, e ele era obediente a esse pastor. Obediente ao pastor é o quê? É obediente à lei divina. É obediência, né? Que seja feita a vossa vontade. É esse tipo de obediência que trata, que faz referência ao Cordeiro. E o lobo não tem essa obediência. O lobo é essa fera, é essa astúcia, é o lobo. Tem uma frase antiga, um ditado antigo que a gente lembra, né? O homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. O homem está entre feras, porque o homem está aqui entre os imperfeitos. O homem não vive entre cordeiros. O homem vive entre lobos, porque essas imperfeições, essas desobediências, essas astúcias, essa fera especialmente, né, são feras engolindo feras. As feras, a partir dos seus próprios interesses, vão engolindo feras. Não tem aquela obediência ao pastor que o cordeiro tem. E Jesus usa muito bem esses símbolos. Ele próprio é o Cordeiro de Deus, que tem essa mansidão, essa mansuetude. Então esse texto é muito bonito por esses aspectos. E a gente começa quando Emmanuel diz, tentando dizer por que usou essa figura em meio de lobos, né? Porque Jesus precisava de cordeiros fortes. Ele não estava mandando cordeiros para serem sacrificados, engolidos, mortos pelos lobos. Cordeiros para auxiliarem na transformação dos lobos. Jesus foi esse grande cordeiro que veio, um cordeiro forte, que tinha um domínio espiritual perfeito, que enfrentou o mundo, enfrentou tudo. Eu venci o mundo. Um cordeiro venceu o mundo. Não foi o lobo que venceu o mundo. Não foi a fera que venceu o mundo. Não foi a força que venceu o mundo. Não foi a violência que venceu o mundo. Quem venceu o mundo foi o Cordeiro. Quem venceu o mundo foi a obediência à lei divina. Quem venceu o mundo foi o amor. Olha que figura que a gente vai, né? Então, quando Jesus se referiu a esses 70 ou 72, que ele distribuiu em duplas, de 2 em 2, para sair falando do Evangelho, e curando pessoas e etc., e exemplificando a vida de Cordeiro de Deus, de trabalhadores divinos, né? Ele queria cordeiros fortes. E aí Emmanuel pergunta, seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. Então Jesus não estava mandando cordeiros frágeis para serem sacrificados pelos lobos. Ele estava mandando cordeiros fortes, mas cordeiros fortes eram cordeiros violentos? Não, eram cordeiros preparados, eram cordeiros convictos, eram cordeiros com domínio espiritual, eram cordeiros fortalecidos por algumas outras coisas, por exemplo, fortalecidos pela razão, fortalecidos pela emoção, fortalecidos pelo sentimento, fortalecidos pelo amor, fortalecidos pela paciência, fortalecidos pelo perdão, fortalecidos por esses elementos que trazem crescimento espiritual. Não eram os lobos. Então Jesus não estava encaminhando ovelhas frágeis para serem engolidas pelos lobos. Ele não estava promovendo essa carnificina. E Emmanuel diz, o mestre desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores. Ele não veio ao mundo trazendo essa boa nova, essa notícia, ele não começou sozinho, depois passou, fez o colégio dos 12, depois 70, depois 500 e etc. E até hoje esse colégio vai crescendo, crescendo, crescendo. Essa árvore do Evangelho vai tomando corpo, vai crescendo no mundo. Mais trabalhadores vão chegando, mais cordeiros vão aparecendo, mais lobos vão se transformando em cordeiros pela ação do cordeiro. Porque o lobo não se transforma em cordeiro pela ação do lobo. Lobo e lobo vai dar fera, vai dar luta, vai dar briga. É o lobo e o cordeiro.
E não é o cordeiro, e não é o lobo que vence o cordeiro. É o cordeiro que vence o lobo. A história da cruz é a história da vitória do cordeiro. É a vitória do manso. É a vitória do perdão. É a vitória da paciência. Não é a vitória do lobo. Não é a vitória da fera. Mas como o homem esperava nesse reino humano, que Jesus falou que meu reino não é desse mundo, que é o reino do Espírito, que é o reino do manso, que é o reino do amor, as pessoas não entenderam. Parecia uma grande derrota. A cruz era uma grande derrota. Mas a cruz é a maior de todas as vitórias do Cordeiro. A cruz representa a grande vitória do Cordeiro. Não o Cordeiro ser imolado, como Jesus na crucificação quase foi. Mostra a força de Jesus, a paciência, o perdão àqueles que o abandonaram, que o traíram, o perdão àquela zombaria que estavam sendo feita, o domínio sobre todas as suas emoções, o domínio sobre a situação, né? Como ele enfrentou tudo aquilo, a sua resignação, a sua força, a sua coragem, o seu silêncio, o seu caminhar nas 14 estações simbolizadas, né? Mas o seu caminhar com a cruz, né? Isso tudo foi muito bonito, isso tudo foi o Cordeiro Divino, né? E não é uma lógica de se imolar, de morrer, de sofrer, não. É uma lógica de superar, de vencer, né? Aí o Emmanuel diz que o mestre desejava qualidades de ternura e magnanimidade dos seus continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Não dá para ter cordeiro vacilante, não dá para ter cordeiro fraco. O cordeiro é o forte, mas é o forte do espírito, é o forte das emoções, é o forte que tem o controle sobre si, que tem o controle espiritual. A fera é o descontrole. A fera é tudo de imperfeição, é aquela fúria que brota e que sai a maneira de guerra, de luta, de avançar. E o mundo está cheio de lobos. O trânsito está cheio de lobos. A disputa pelo trabalho, pela vida, está cheia de lobos, né? E a gente ainda vive num mundo cheio de lobos. O homem é o lobo do homem. O homem ainda não aprendeu a ser o cordeiro do homem, né? No texto, o Emmanuel fala: aliás, para o serviço de tal envergadura, que serviço de tal envergadura? Você sair, como ele mandou os discípulos, sair, não leve bolsa, não leve sandália, não faça isso. Quando entrar na casa de alguém, fala: a paz esteja convosco. Se alguém não te receber bem, bata a poeira da sandália, quer dizer, não leve mágoa, não leve ressentimento, não leve nada, vá embora. Olha só, esse é o trabalho do Cordeiro. O lobo sairia enfrentando, lutando, brigando. Por isso o serviço é de grande envergadura, que é um serviço de crescimento espiritual. É um serviço de paciência, é um serviço de perdão, de compreensão, mas é um serviço que exige força. E não pode ser um serviço para um vacilante que na primeira dificuldade corre. A fé tem que ser viva e a fé tem que ser ativa. É muito interessante essa simbologia toda. Um serviço de grande envergadura, com verdadeiras batalhas espirituais, olha. Então a batalha do cordeiro com o lobo não é uma batalha física. Por isso a gente tem dificuldade para entender a vitória da cruz. Porque a vitória da cruz não foi uma vitória física. A vitória da cruz foi uma vitória do cordeiro. Eu venci o mundo. Jesus falou: eu venci o mundo. Porque na batalha espiritual ele mostrou a grande vitória do espírito. Da paciência, do perdão, da compreensão e etc, etc, etc. Jesus necessitava para essa batalha espiritual, que ele estava implantando no mundo cheio de lobos, que ele começou a escolher alguns cordeiros, né? Ele necessitava de cooperadores, trabalhadores. Paulo de Tarso depois falava: somos trabalhadores de Deus com um fundamento. O fundamento do trabalhador de Deus é Jesus. Então, somos trabalhadores de Deus seguindo esse fundamento. Qual é o fundamento? A vitória da cruz. A vitória do Cordeiro. A vitória do Cordeiro de Deus.
O fundamento do trabalhador divino, do trabalhador da lei divina, é o Cordeiro. É a lição do Cordeiro, que é a palavra da cruz. Para essa batalha espiritual, que não era uma batalha física, por isso que os discípulos, Jesus falava, embainha a tua espada. Por que embainha a tua espada? Porque a guerra não é física, a batalha não é física, a batalha é espiritual. Guarda a sua espada, porque se você embainhar a sua espada, você embainha a violência, a luta, a fera, o lobo. Quem embainha a espada é o lobo, não é o Cordeiro. Olha essas figuras do Evangelho se encontrando e trazendo compreensão para a gente. Jesus enviava os discípulos ao centro de conflito áspero. Que conflito áspero? O conflito dos lobos, os lobos engolindo lobos, os lobos com interesse sobre os outros lobos, os lobos mais fortes eliminando, tripudiando, escravizando, matando, batendo, explorando os lobos mais fracos. Só sobrevivem os lobos mais fortes, né? Então esses discípulos foram para esse conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim a gleba de serviço. Então quando Jesus falou, ide, eis que vos mando como cordeiros em meio de lobos, ele não estava mandando cordeiros para o matadouro para serem mortos. Ele estava mandando cordeiros fortes para uma grande batalha espiritual. E essa batalha espiritual, com esse grande conflito, né, estava mandando para a gleba de serviço, estava mandando para o trabalho. São cordeiros trabalhadores de Deus. E para essa gleba de serviço, onde todos pudessem semear novos e sublimados dons espirituais. Olha, o trabalho do cordeiro é um trabalho muito difícil. Semear novos e sublimados dons espirituais. Primeiro, são novos. Segundo, são sublimados. E os dons são espirituais. Olha, 3 coisas. São novos porque o lobo ainda não tinha. São sublimados porque são mais sublimes. E são dons espirituais, não são dons materiais, né? E tudo isso, onde esses cordeiros pudessem semear esses dons espirituais em meio de lobos famintos. E os lobos tão famintos que o grande cordeiro foi crucificado por esses lobos. Mas como é que eles iam semear? Através da exemplificação. Olha, não é semear pelo discurso, é semear pela exemplificação. Foi o que Jesus fez. Tudo o que Jesus falou, ele fez, né? A cruz exemplifica tudo isso. A cruz fala sobre tudo isso, né? E aí, essa primeira parte foi uma parte que Emmanuel falou da simbologia do lobo, né? Do papel dos discípulos de Jesus sendo comparado por Jesus a esses cordeiros, que eles estavam sendo enviados ao mundo. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo como cordeiros ao meio de lobos. Esses que vão sair pelo mundo pregando a não violência, pregando a paz, pregando o amor, pregando a compreensão. É difícil essa batalha, é difícil essa luta. É de dons espirituais. No meio de lobos que só conhecem a força física, a fera, né? É o lobo engolindo o lobo, o mais forte engolindo o mais fraco. Depois que o Emmanuel falou de tudo isso, ele traz para o momento de hoje. Aí ele diz, ainda hoje quando? Mais de 2000 anos depois que o grande cordeiro foi crucificado pelos lobos, mas ele não foi derrotado pelos lobos. Foi quando o cordeiro deu a maior de todas as lições aos lobos, né? Tanto que Jesus falou naquele momento que ele estava meio angustiado, já sabendo, já esperando a concretização. Ele falava que, o que vocês querem que eu faça? Pai, me livre dessa hora, se foi para essa hora que eu vim. Quer dizer, eu tenho consciência de que eu vim para trazer essa lição, para trazer esse ensinamento. Eu tenho consciência de que eu vim para mostrar que eu sou esse grande cordeiro, o cordeiro da paz, né? Aí Emmanuel traz para hoje. Ainda hoje, muitos companheiros se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas. Olha que
que chamada de atenção. Agora, tem tanta gente comemorando, por exemplo, Páscoa. De que maneira? Somente com as mãos postas? Mas são lobos com as mãos postas? São lobos comerciais do ovo de Páscoa, sem condenação nenhuma a essas coisas todas, sem problema, cada um vai, né? Mas e os lobos? Estão comemorando como lobos ou como cordeiros? Qual foi a lição desse momento? Qual foi a lição desse dia? Qual foi a lição dessa crucificação? Qual foi a mensagem dessa crucificação? Né? Muitas vezes os lobos ainda não têm a compreensão do cordeiro. Porque para compreender o cordeiro é preciso começar a ficar mais manso. É preciso começar a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir o quê? As lições espirituais, não as lições materiais, não as lições do lobo, as lições do cordeiro, da obediência e do cumprimento à lei divina. Aí Emmanuel diz, existem trabalhos a efetuar, ações boas, beneméritas a instituir. Então não é só botar as mãos postas. Tem trabalho para ser feito, e é o trabalho do cordeiro. O cordeiro não vai ficar só de mãos postas, porque o cordeiro tem muito trabalho para fazer. O cordeiro só de mãos postas não tá fazendo o seu trabalho. O trabalho dele não é só isso. Isso é fácil. Você continua sendo o lobo, e de vez em quando o lobo põe as mãos postas e se acha um cordeiro. Ele não vai virar um cordeiro porque botou as mãos postas, porque fez qualquer símbolo. O lobo não se transforma em cordeiro com tanta facilidade. A transformação do lobo em cordeiro é uma transformação demorada, é o grande combate de Paulo de Tarso. Eu venci o bom combate, eu venci o lobo que tinha dentro de mim. E todos nós temos essas feras dentro de nós mesmos. A fera da vingança, a fera do ressentimento, a fera da briga, da luta, a fera de explorar o mais fraco. O cordeiro faria tudo ao contrário. Faria tudo ao contrário. E o Emmanuel volta a dizer no meio desse texto, em meio de lobos, o mundo é o campo onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. O mundo é o lugar onde o cordeiro pode mostrar que ele aprendeu a ser cordeiro. É aqui que a gente aprende a ser cordeiro. A gente ri porque a gente se coloca nessa situação. A gente sabe que a gente também é lobo. Ninguém está aqui na posição de cordeiro. Quem estava na posição de cordeiro, do grande cordeiro, foi Jesus. E a gente está, todos nós, longe. Tem algumas pessoas que aprenderam mais do que as outras. A gente tem exemplos e exemplos aí de pessoas que caminharam muito mais na transformação do lobo em cordeiro. Mas aí o Emmanuel continua. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los. Ir aos lobos é atitude. É ação. Mas é ação no bem. Esperar os lobos é esperar a fúria. Olha que coisa. O lobo... Esperar o lobo é esperar o ataque, porque o lobo não vem como cordeiro. O lobo vem como lobo. Então é preciso avançar, é preciso caminhar, é preciso agir, mas agir como cordeiro, não agir como lobo. Porque à medida em que o cordeiro age como cordeiro, o lobo amansa. Aí o lobo não vem mais como essa fera. Mas a gente, às vezes até na sociedade, a gente pega os lobos e enjaula os lobos como lobos, e tratamos os lobos como lobos. Como é que a gente quer tratar os lobos, como feras, e esperar que os lobos se transformem em cordeiros? Os lobos não vão se transformar em cordeiros porque a gente trancou numa cela, porque a gente discriminou, porque a gente matou, porque a gente exterminou com a violência. Não foi com a violência, não é com a violência que o lobo se transforma em cordeiro. O lobo na violência continua lobo. O lobo enjaulado continua lobo. É preciso esse processo de transformação. E esse processo de transformação é ir aos lobos.
Jesus foi aos lobos e estava pedindo para que os discípulos fossem aos lobos. Sigam pelo mundo, exemplificando esse papel de cordeiro, cordeiro de obediência, de compreensão, de amor e etc. Né? E Emmanuel diz: muitos lidadores, porém, reclamam contra a luz e o martírio. O Senhor e seus corajosos sucessores, nesses lobos, encontraram a ressurreição e a eternidade. Muita gente ainda hoje reclama da cruz e do martírio, das dificuldades. Reclama da dificuldade de ser cordeiro em meio de lobos. Todos nós reclamamos como é difícil ser cordeiro no meio de lobos. E aí a gente não consegue desempenhar esse papel de cordeiros. Mas aí ele diz: Jesus e muitos corajosos sucessores dele, entre os lobos, encontraram a ressurreição e a eternidade, porque foram cordeiros em meio de lobos. Mas o nosso orgulho não permite que a gente seja cordeiro em meio de lobos. Porque ser cordeiro é uma atitude de humildade. E o lobo não aceita essa humildade. O lobo vai em cima, o lobo embainha a espada, o lobo é fera. E a gente não consegue ser esse cordeiro. Muitos conseguiram. Dar a outra face é um pouco disso. É dar a face do cordeiro. Quando o lobo vier, você não devolve o lobo. Quando o lobo vier, você devolve o cordeiro. Você devolve a compreensão, você devolve o afeto. Você desarma o lobo. Porque senão vai ser lobo contra lobo o tempo todo. É uma lógica impressionante. A força não vence a força. A raiva não vence a raiva. Quem vence a raiva é a compreensão, é o amor. Olha, porque ele desmancha a raiva. Ela não derrota a raiva. O amor desmancha o ódio. Não derrota o ódio. Mas o ódio quer derrotar o amor. É uma luta onde um quer derrotar e o outro desmancha, dilui, transforma. E cada um está aqui para se transformar, não para vencer nada. Aqui não é mundo de vencedores e perdedores. Aqui é mundo de lutadores, aqui é mundo de trabalhadores, onde todos os lobos precisam aprender as lições desse grande cordeiro que foi crucificado e que a gente está comemorando agora na Páscoa. Tem um texto do livro Vinha de Luz, com amor. Amor é essa atitude do cordeiro, né? Olha o que Emmanuel disse: renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Primeiro que o Espírito do Senhor é o Espírito do Cordeiro, do perdão, do amor, da fraternidade, da compreensão da outra face. E é essa face que nos renova. É o Cordeiro que nos renova. O lobo não nos renova. O lobo faz com que cada um permaneça como sempre foi. Quem vai me renovar não é o lobo vai fazer com que eu continue sendo o que eu sempre fui. Quem vai me renovar é o Cordeiro. Então Emmanuel pede para que a gente se renove no espírito desse Cordeiro. Qual é o espírito desse Cordeiro? Para a gente se renove na compreensão da mensagem da cruz. Não só botar as mãos e sair comemorando. É a renovação. Então que a gente se renove com essa mensagem do Cordeiro, do grande Cordeiro. E que nós compreendamos os nossos semelhantes. A compreensão aos nossos semelhantes significa o quê? Ir aos lobos. Porque quando a gente compreende, a gente vai aos lobos. A gente não embainha a espada também, a gente não vai para o revanchismo, a gente não vai para o revide, a gente dá a outra face. E quando a gente dá a outra face, a gente dá a face do Cordeiro. E quando a gente dá a face do Cordeiro, a gente compreende e a gente se renova. Né? Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um. Isso é ir aos lobos. Né? Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um. Ir aos lobos, temperando a bondade com energia e a fraternidade com justiça. Então não é simplesmente o Cordeiro. Olha a posição de Jesus. Jesus sempre disse o que precisava dizer. Né? Ele foi absolutamente senhor de si, diante do poder humano representado por Pilatos, diante do poder religioso representado por Caifás, diante da traição, diante da negação, diante da zombaria, diante de tudo isso, Jesus foi um exemplo
de energia, de fraternidade, né, e de justiça, porque ele conseguia temperar a bondade com a energia, a fraternidade com a justiça. Esse é o papel do cordeiro. O cordeiro não é o bobinho. O cordeiro transforma, mas não transforma com a força do ódio, transforma com a força do amor, que é outro tipo de força. Requer muito mais domínio, requer muito mais aquisições, requer muito mais virtude do que simplesmente dar vazão à fúria do lobo que mora em cada um de nós. Essa é uma paciência, mas uma paciência que constrói, é uma virtude construtiva. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo. A sugestão do amor a cada passo nosso é ir aos lobos, é compreender a posição desse cordeiro. E o cordeiro é esse trabalhador do Cristo, é esse trabalhador de Deus, que tem como fundamento a mensagem de Jesus. Emmanuel diz: se os madeiros e os leões retornassem, se a cruz e o circo onde os cristãos eram jogados para serem sacrificados pelos leões, se tudo isso histórico que ficou na história voltasse, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete. Deveriam encontrar o cordeiro na luta do cordeiro. E a luta do cordeiro é o trabalho espiritual. É o trabalho de renovação espiritual. O trabalho espiritual não é ficar rezando o dia inteiro. O trabalho espiritual é ter como fundamento os ensinamentos de Jesus e no dia a dia, que é o dia do César, a gente priorizar o espírito. Fazer tudo em função do crescimento espiritual. Aí é a transformação. Aí é o lobo se transformando em cordeiro. E nunca em atitude de inércia, à distância do ministério que lhe foi confiado. A gente reencarna para quê? A gente veio aqui para quê? Para fazermos essa transformação dos lobos que moram em nós e nesses cordeiros exemplificados e ensinados por Jesus. O apelo de Jesus ressoa ainda agora. Qual apelo? Ide pelo mundo como lobos como cordeiros em meio de lobos. Esse foi o apelo de Jesus. Ele não falou ide pelo mundo como lobos, tomando conta das coisas, se aproveitando, enriquecendo, explorando os outros, escravizando os outros. Não. Ide como cordeiros em meio de lobos. Vai nesse mundo onde todo mundo, onde a imperfeição humana abusa da bondade alheia, abusa do silêncio, da compreensão. Ide para esses lobos e mostra que o cordeiro transforma a si e transforma os outros lobos, pela exemplificação. Ser cristão é ser esse cordeiro. Ser cristão não é botar a mão assim. Ser cristão é ser esse cordeiro. E ser esse cordeiro é muito difícil. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem da crucificação. Essa é a Semana Santa. Não é fácil. Não é fácil. É imprescindível caminhar na direção dos lobos. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós estamos no mundo. É preciso caminhar na direção dos lobos. E nós somos lobos também, é aqui, né? Mas não na condição de fera. Não embainhando a espada. Não querendo vencer os lobos, derrotar os lobos com a nossa fúria. Mas na posição de cordeiros embaixadores. Cordeiros que trazem essa mensagem. Essa mensagem que contamina e que auxiliam na transformação. Vou repetir. É muito importante que cada um caminhe, conviva em meio de lobos. Mas não como fera. Não na luta, não na guerra, não na disputa, não na briga, não na competição. Não como lobo enfrentando o lobo, mas na posição de cordeiros. Mas não daquele cordeiro que foi para ser sacrificado. Daquele cordeiro embaixador. Embaixador de quem? Embaixador do Cristo. Que trouxe a grande mensagem do Cordeiro de Deus. Que foi sim crucificado, mas venceu o mundo. Mostrando que ele era mais forte que todas essas questões do mundo dos lobos. Não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Os lobos podem ser emissários da morte,
mas os cordeiros são doadores da vida eterna. Jesus diz: vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ele, morrendo na cruz, trouxe a vida em abundância, porque foi a vida espiritual. E para encerrar, um texto também do livro Vinha de Luz: multidões. Multidões. São os lobos. São os lobos. Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores da multidão. Os espíritos verdadeiramente educados são os cordeiros, mas os cordeiros embaixadores. São educados porque já são os cordeiros embaixadores. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais, não são das leis materiais e humanas. Esse é o imperativo da lei espiritual. Cordeiro. Cordeiro não é aquele cordeiro que vai para a luta para ser sacrificado. É aquele que vai para ser transformado e para auxiliar na transformação dos lobos com a sua exemplificação. Essa é a lição da cruz, é parte da lição da cruz, essa é a Páscoa, essa é a lembrança de Jesus, que disse para todos nós: ide, né, em meio de lobos, como cordeiro em meio de lobos. Que nós possamos aprender a viver em meio de lobos, que nós somos um desses lobos, e que a gente aprenda também a nos comportarmos como esses cordeiros, não como aqueles que vão para ser imolados, mas aqueles que vêm com convicção, com força, com coragem, né, com ternura e magnanimidade, sem vacilações e sem fraquezas, como disse Jesus no texto, que são qualidades do cordeiro. Que nós tenhamos essas qualidades dos cordeiros que transformam, como Jesus, que apesar de crucificado, trouxe a grande transformação humana, que há 2000 anos continua tocando os corações dos lobos e trazendo novos cordeiros. Que Deus nos abençoe e até a próxima.